G20 na mão do Brasil, coisa que muitas pessoas já estavam esperando desde aí da última posse e agora parece que se tornou realidade. Pode-se dizer que o governo Lula está tendo aí vários golpes de sorte quando se fala do cenário internacional. E além disso também parece que Maduro entrou em ação novamente com relações ao Brasil e principalmente ao banco aí internacional, né, praticamente. Se a gente for olhar aquele banco que você já conhece, que Dilma Rousseff está sendo aí uma grande administradora. Por outro lado, a gente também viu que países como o Níger e até mesmo a Rússia entram em conflito a cada meio minuto, né? E hoje eu vou te explicar o que está rolando nessas últimas notícias que estão saindo agora, gente, porque assim, cada dia que se passa tem mais coisa e vou te falar, a última reunião do G20 foi com certeza uma das mais caóticas que teve desde o início até o fim e além disso também vem muita coisa chegando aí, principalmente pro lado do Brasil. Vamos lá que eu vou te explicar tudo isso. Então, se você é novo no canal, tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Aqui a gente sempre traz conteúdos para vocês sobre geopolítica, sobre todo o cenário global e tudo que tem a ver aí com o Brasil e até mesmo com países de fora. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, você tá no canal certo. Sem mais enrolação, vamos entender então o que tá acontecendo. Começando sobre aí a grande e esperada ou até mesmo, né, inesperada cúpula feita na Índia, tá, gente? Cúpula do G20. Para quem não sabe, foi a 28ª cúpula feita pelo G20, ou seja, o G20 faz muitas dessas cúpulas para tratar com reuniões aí sobre pautas ambientais, sobre guerras e outras questões que estão rolando aí no mundo, ou seja, resumindo, é como se juntasse os 20 países mais poderosos e praticamente fizesse uma reunião sobre quais são as tretas de hoje no cenário internacional para a gente discutir. E foi mais ou menos isso que rolou nesse último dia agora, que foi feito, no caso no domingo, a cúpula do G20, onde uma das pautas mais importantes que a gente viu, por incrível que pareça, não foi a guerra da Ucrânia e da Rússia, mas sim foi a questão sobre a nova nomeação de um grande representante que vai ser o líder do grupo G20, né, praticamente para o próximo ano agora, que no caso será o Brasil, que já estava na fila. Então, praticamente a gente viu que Lula está dando bastante sorte nesses últimos tempos, principalmente no cenário internacional, indo para várias viagens internacionais, conseguindo fazer acordos diplomáticos e até mesmo conseguindo lideranças de vários grupos importantes e até mesmo também com essas lideranças acordos que podem ser até bons para o Brasil, tá? Mas isso aí é outro caso afora. Acontece que agora que o Brasil será o novo representante, que irá tomar ainda uma espécie de posse, gente, lá em 1º de dezembro, né, porque por enquanto a Índia é a representante, né, a gente viu que as pautas que foram tratadas por Lula foram um pouco aí, né, inesperadas. O primeiro discurso que ele disse foi sobre não colocar em pauta somente aí a questão de guerras, como a da Ucrânia, da Rússia, mas sim sobre tratados entre ações mais sociais, que já vem aí do governo do Lula, né? A gente já viu que o Lula vem fazendo várias questões aí sobre pautas um pouco mais sociais. Então, resumindo, ele disse que vai ser o quê? Pauta de meio ambiente, pauta de acordos econômicos, até mesmo também sociais e também outras questões aí que envolvam-se mais o social em vez dessa pauta de guerra. E ele disse que não quer essa desigualdade, essa grande questão desses conflitos entre os países. Foi fora isso, praticamente, teve outras polêmicas no meio dessa reunião, né? Uma delas foi a própria Janja, que apareceu na reunião, a primeira-dama, né? No caso que apareceu, que não é muito comum que nenhuma das representantes do Brasil, né? No caso de primeira-damas, havia aparecido aí praticamente na cúpula do G20 para meio que estar lá palestrando, mas a Janja foi um dos pautas bem polêmicas aí praticamente nesses últimos dias que teve no G20, né? Deixou bastante internautas, principalmente aí meio assim na dúvida, será que foi algo bom ou foi algo ruim? O que por um lado criticaram ela e por outro aí pessoas elogiaram por ela ter tomado frente. Mas você acha que seria viável, seria certo Janja ter tomado frente nisso ou isso aí não é assunto dela? Por outro lado, duas pessoas bem importantes acabaram não participando dessa última reunião aí que foi feita no G20. E vocês já conhecem quais são esses nomes, né? Os nomes mais aí conhecidos
né, praticamente do cenário internacional, que é o Vladimir Putin e o Xi Jinping, que no caso aí são representantes, né, da Rússia e também da própria China. Aí você me pergunta por qual motivo eles não apareceram. A gente já sabe que propriamente, né, o Vladimir Putin já está sendo processado pelo TPI, então, seja pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra. Então, se ele aparecesse na Índia, a Índia tem tratados, principalmente com a questão aí, né, desse Tribunal Internacional, a gente vai ver que ele seria preso. Então, praticamente, ele resolveu ficar na dele e não participar dessa reunião. Por outro lado, a China foi por um motivo um pouco parecido, tá? Embora o Xi Jinping não tenha nenhuma aí acusação tão gravíssima assim com crimes de guerra, ele não quis ir por simplesmente ter relações ali, né, de disputa territorial com a Índia, e além desse fato de disputa territorial com a Índia, ele também não quis ir pelo fato de simplesmente saber que agora que a Índia está aí nesse conselho um pouco de segurança da ONU e tem relações mais com os Estados Unidos, ser um problema para a própria China, né? Então a China resolveu ficar mais isenta assim, não pelo fato de crimes de guerra, mas sim pelo fato de acordos internacionais, né? Que a gente viu que foi um grande feito nessas últimas eras, né? Tirando isso também, tivemos o fato que Lula falou que praticamente Vladimir Putin poderia vir para o Brasil e não seria preso, que muitas pessoas ficaram na dúvida, porque o Brasil tem também tratados internacionais que talvez possam penalizar, como Lula ia fazer para Vladimir Putin não ser preso, a gente não sabe, né? Se caso ele pisasse no Brasil. Mas assim, Lula parece que garantiu que ele não teria problemas caso ele viesse para cá. E essas foram as pautas mais importantes tratadas no G20 desses últimos dias. Sabe que a ex-presidente, né, Dilma Rousseff, que foi presidente lá naquela época, teve aquele caos todo de impeachment, já recebeu aí um cargo no governo Lula e praticamente foi representante do Banco do Desenvolvimento, né? Um banco bastante importante que está recebendo vários apoios, principalmente econômicos, tá? Ou seja, principalmente por estar aí um pouco mais aliado com o BRICS e além disso também por ter financiamentos com outros tipos de países. E um deles inclui a Venezuela, que está sendo bastante ajudada por esse banco, ou até mesmo parece que Nicolás Maduro está querendo uma grande ajuda desse banco, né? Porque hoje praticamente, né, hoje e ontem no caso, mais para ontem, a Dilma Rousseff e propriamente o Nicolás Maduro se encontraram lá na sede do banco em Xangai, ou seja, para fazer um acordo e praticamente fizeram aí várias filmagens, né, praticamente andando pelos corredores do banco e apresentando as propostas do banco e falando principalmente de acordo com o Nicolás Maduro que será um grande financiamento e provavelmente a Venezuela e até propriamente o Banco Desenvolvimento possam ter alguma relação e possam trabalhar juntos para amparar e o crescimento da economia venezuelana. Seria uma opção boa, talvez, assim, a Venezuela ter acordos com esse banco? Olha, sinceramente, a Venezuela está quebrada. Embora tenha aí, né, algumas pessoas que falam que possa subir o PIB da Venezuela, eu acredito que isso aí não seja algo assim tão viável e tão fácil de se fazer. Mas, por outro lado, se tiver alguma espécie de amparo, eu acho que talvez possa ser feita uma negociação com a Venezuela, se for algo confirmado antes. Tipo assim, vai ter dinheiro, vou emprestar o dinheiro, mas depois, assim, é garantido que você vai me pagar. Uma coisa que é muito difícil, já que a Venezuela está no estado caótico que ela está. Por outro lado, tivemos também conflitos, gente, entre a questão da Rússia e da Ucrânia, né? Onde praticamente a gente sabe que os ucranianos não podem avançar mais que seu território, senão vai dar muito problema, né? Praticamente os russos vão tacar uma bombinha na Ucrânia e aí só vai de mal a pior. E por outro lado, os russos também não querem que cheguem até o conflito ali, né? Praticamente das fronteiras russas, ou seja, bem que foi proclamado e foi falado que os russos haviam colocado mais frotas, mais soldados em meio àquela região ali da fronteira russa, ou seja, mais ou menos o número de 4.300 soldados, né? Mais ou menos, são muitos soldados, né? 400 mil soldados, na verdade, foram colocados na região daquelas fronteiras, principalmente das cidades que já haviam sido tomadas, né, de volta pelos ucranianos e principalmente na região da Crimeia. Parece que agora
os ucranianos vão receber uma espécie de ofensiva, se a gente for olhar assim, da Rússia, bem pesada, e eles já entenderam que isso aí não vai ser tão fácil assim de ganhar, e já soltaram uma espécie de uma nota falando que assim, sabemos que o inimigo ele é ruim, ele é bravo e tem muito problema, mas não é isso que vai garantir que a gente vai arregar as mangas aí e vai pedir a bandeira branca, né? Bem, foi isso praticamente que os ucranianos quiseram dizer, mas falaram que aí provavelmente será um tempo difícil entre essa questão, já que os russos também não querem perder essa parte dos territórios que antes tinham sido conquistados e agora foram perdidos para os ucranianos, né? Praticamente os russos perderam para os ucranianos. E não vai ficar barato para ninguém, a gente sabe também disso, né? Que tanto para os russos quanto para os ucranianos vai ser problemas e problemas e problemas, já que praticamente não tem nada que confirme a vitória de um deles, e provavelmente se um ganhar o outro vai perder. Ninguém sai feliz de uma guerra. Já no Níger, a gente viu que a França meio que foi acusada pelos militares, né, que tomaram o golpe do Níger por estar aí tramando uma espécie de intervenção militar no país junto com a CEDEAO, ou seja, lembra aquele grupo econômico dos estados da África, que tem aí uma quantidade econômica muito boa dos países da África, né? E além disso também tem uma frota militar. Acontece que a França foi meio que acusada de estar articulando uma espécie de intervenção com esse grupo e os países que são membros para que fosse invadido aí propriamente o Níger, né? E você sabe, se fosse invadido o Níger, realmente a França estiver tomando essas atitudes aí, não também é nada bom, já que uma guerra sempre gera problemas e gera outros caos. Como a gente pode ver, a população civil morre, entre outras questões econômicas que atrapalham mais ainda. Acontece que o general meio que Tiani já jogou uma espécie de ameaça para os franceses. Os franceses retrucaram falando que não tem nada disso, assim, e que não estão pensando em fazer uma espécie de intervenção, assim, mas estão apenas protegendo os países que estão ali na região, porque a qualquer momento tudo pode acontecer, né? E praticamente eles não sabem a que ponto o Níger pode chegar e querem invadir as outras nações ali perto do território do Níger, né? Meio que foi essa nota que os franceses soltaram, principalmente Emmanuel Macron, falando que não apoia aí praticamente o que aconteceu com o Níger, né, o golpe feito pelos militares, apoia no caso o governo de Mohamed, que era aí o ex-presidente, que agora foi tirado, né, e que praticamente acha isso antidemocrático. Gente, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham entendido. Estamos voltando com o canal, estamos organizando tudo aqui pra vocês e sempre vamos trazer vídeo aqui às 6 horas da tarde. Então, já chega deixando o like, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo às 6 horas da tarde.